Olá, boa noite para você. Aprovado em primeiro turno na Câmara Municipal de BH, o projeto que limita a atuação do Uber na cidade. Pela proposta de autoria da Prefeitura, somente motoristas licenciados pela BH Trans podem ser cadastrados em serviços de transporte baseados em aplicativos de celular. A segurança na Câmara foi reforçada antes do início da sessão. O plenário foi tomado por taxistas e motoristas do Uber que trocaram provocações. Os vereadores deveriam votar o projeto de lei proposto pela Prefeitura de Belo Horizonte que autoriza a regulamentação de aplicativos para corridas de táxi com base no modelo utilizado pelo Uber. Mas somente taxistas cadastrados pela BH Trans poderão se inscrever nesse sistema. Quem quiser chamar um táxi através do 99, da Uber, do Waze, ela pode chamar desde que o motorista de táxi seja conveniado a esse aplicativo. O que nós queremos que esse projeto venha a ser votado não é a proibição de nenhum aplicativo, mas que qualquer aplicativo no município de Belo Horizonte seja parte fim o segmento com prévia anuência do órgão gerenciador BH Trans. Para o vereador Pablito, único contrário ao projeto, a proposta não resolve a disputa com os taxistas. É ir contra a vontade da opinião pública, das pessoas que utilizam o aplicativo, uma nova modalidade de transporte na cidade, um transporte individual privado, que é a mesma coisa de você contratar um motorista particular para te levar de um trecho até um outro trecho. Esse projeto de lei da Prefeitura ele é ilegal. Para que o projeto fosse votado nesta terça-feira, os vereadores entraram em um acordo para dividir a pauta. Por causa disso, a votação do Plano Municipal de Educação foi adiada, o que provocou um novo tumulto aqui na Câmara. Educadores que iriam acompanhar a votação do Plano Municipal de Educação foram retirados do plenário. Quando a sessão foi retomada, os vereadores se revezaram em um debate acalorado. O projeto que limita o Uber na capital teve 35 votos a favor e 1 contra. Ainda existem emendas a serem feitas e analisadas pela comissão responsável. Só depois a votação segue para o segundo turno. O presidente da Câmara já sinalizou que a proposta nesta nova etapa será votada ainda neste ano. Por meio de nota, o Uber disse que o projeto de lei é inconstitucional, porque vai contra o que prevê a Política Nacional de Mobilidade Urbana. A empresa disse que vai seguir operando normalmente em BH e reforçou o compromisso com os usuários e com os motoristas parceiros, que usam a plataforma como fonte de geração de renda. E já há algum tempo, as empresas de táxi regular tiveram que se movimentar por causa da concorrência com o Uber. Promoções em aplicativos não faltam. Olha só esta lançada recentemente. A Ambev, em parceria com a Easy Taxi, dá a corrida de graça entre 6 da tarde e 6 da manhã até 31 de dezembro, desde que o valor não ultrapasse R$ 50. Se passar, você paga somente a diferença. A ideia é que as pessoas aproveitem as festas de fim de ano com os amigos e a família, sem pegar no volante sob o efeito de álcool. Cerca de 100 pessoas, entre estudantes, socorristas, médicos e bombeiros, participaram da simulação de um acidente com várias vítimas numa das estações de metrô mais movimentadas de Belo Horizonte. Veja como foi. Eu preciso de um transporte urgente, paciente vermelho, prioridade aqui. Um cenário com muita correria e vítimas de um acidente de metrô. Apesar de ser apenas uma simulação, os cuidados com os pacientes são os mais reais possíveis. Alguns feridos precisam ser reanimados, outros imobilizados e retirados do local em pouco tempo. Depois dos primeiros atendimentos, o paciente vai ser colocado dentro de uma ambulância. O carro de resgate vai até o hospital escola, onde outros socorristas aguardam pelas vítimas. A encenação fez parte do primeiro simulado de atendimento a vítimas múltiplas promovido por uma faculdade da capital e também contou com a ajuda da CBTU e do Corpo de Bombeiros. Polícias militares isolam o local, o pessoal da guarnição do bombeiro atende, retiramos as vítimas para uma área que chamamos fria, onde os socorristas montam todo o posto médico de atendimento. A CBTU entende que o treinamento essa formação para o pessoal da saúde em atendimento a múltiplas vítimas é muito importante, não só para a CBTU, mas para todo cidadão. O trabalho durou cerca de 40 minutos e foi todo montado por professores e alunos. Isso é muito enriquecedor porque ensina a gente
a trabalhar num ambiente caótico, com poucas qualidades de instrumentos para a gente trabalhar. Que tem o nervosismo, tem as famílias das vítimas que foram simuladas, né? Tem todo o ambiente que a gente sai da faculdade para lidar com isso. Esse é um grande treinamento, né, de habilidades, de avaliação do comportamento, da atitude, que a gente promove através da simulação realística. Uma menina de 11 anos, moradora de Juiz de Fora, foi estuprada. 2 suspeitos estão foragidos. A vítima foi submetida à perícia médica por violência sexual. O exame deu positivo. Uma jovem de 20 anos que estava com a vítima foi presa por exploração sexual de menor. Segundo o boletim de ocorrências, as meninas andavam pelo centro da cidade quando a jovem de 20 anos ligou para um dos suspeitos que ofereceu levá-las até o apartamento dele. Chegando no local, um segundo suspeito forçou a menor a ter relação sexual com ele. A jovem nega que teria induzido a criança a ter relação com o suspeito e disse que não sabia que teria um segundo rapaz no apartamento. Ele ligou para esse outro menino chegou lá, aí eles apareceu com bebida, começaram a usar droga, eles começaram a beijar, aí entraram para dentro do quarto e ele fez as coisas com ela. O suspeito de ter estuprado a menina de 11 anos e o outro rapaz fugiram. Um deles agrediu a jovem de 20 anos que teve uma luxação em um dos braços. Segundo o boletim de ocorrência, ela disse ao suspeito que a vítima teria 18 anos. Você induziu ela a ter o ato com o rapaz? Não induzi não, ela estava junto comigo, que eu chamei ela para poder ir junto comigo, mas que eu não sabia que ele ia fazer as coisas com ela, nem ela com ele. A mãe da vítima descobriu onde a filha estava horas depois e foi ao local. Falaram que ela tinha saído, que ela tem um tempo integral na escola, e se não fosse a outra menina que falasse que sabia onde que era, a gente não ia nem encontrar elas, às vezes nem com vida. Uma vendedora de uma loja de roupas do bairro Pindorama, em BH, foi agredida por ladrões que invadiram o local. A dupla raspou o estoque e saiu na maior cara de pau, com sacos cheinhos de mercadorias. Câmeras de segurança de comércios da região registraram os 2 homens andando pela calçada momentos antes de entrarem na loja. Dentro do comércio, eles recolhem a mercadoria e colocam em sacos pretos. Além das roupas, os ladrões também pegam perfumes que estão na prateleira acima do caixa e o dinheiro que havia, apenas R$6. Uma cliente chega, percebe a situação e tenta sair, mas é levada para o fundo da loja, onde a outra vítima já está. Pouco depois, a dupla sai carregando a mercadoria roubada. É quando as mulheres pedem socorro. Os ladrões levaram menos de 10 minutos para esvaziar as prateleiras e as araras da loja. Durante esse tempo, a proprietária foi mantida presa no provador. Ele chegou, pediu falando que queria olhar roupas. Eu perguntei, masculina ou feminina? Aí ele já virou para mim e falou, mulher, isso é um assalto. E já me jogou dentro do provador, mandando eu abaixar a cabeça todo o tempo. Não era para me olhar na cara dele, que não ia acontecer nada comigo, que eles queriam só levar as coisas. Vizinhos souberam do assalto somente depois da fuga dos ladrões, quando ouviram os gritos na rua. Eu só vi na hora que a moça veio do lado da farmácia ali. Ela estava gritando, chorando. Estava muito assustada, muito, em pânico. Segundo moradores, os assaltos e roubos de celulares na região são frequentes. Assaltaram a pizzaria há pouco tempo, né? Agora assaltaram o supermercado. A gente preocupa um pouco, né? Mas sempre colocando Deus à frente, que ele vai dar a vitória e tá colocando ele à frente assim que vai dar tudo certo. Tem que trabalhar, né? Trabalhar, né? A Receita Estadual intensifica uma operação em Juiz de Fora contra um grupo investigado por abrir e fechar irregularmente empresas ligadas à venda de medicamentos. As polícias militar e civil, além do Ministério Público, também fizeram buscas nos imóveis dos envolvidos. 38 auditores fiscais, um promotor, 12 policiais civis, 14 policiais militares e uma delegada participam da operação. Para a gente constatar irregularidades, supostas irregularidades em empresas em diversos locais da cidade. E também busca de medicamentos que são comercializados sem autorização da Anvisa
ou são acondicionados em locais inapropriados. A Secretaria de Estado da Fazenda confirmou que o grupo agia em Juiz de Fora há cerca de 28 anos. A maioria das empresas que possuem as irregularidades fica na zona norte da cidade. Os órgãos responsáveis pela operação já apreenderam alguns materiais. Foram cumpridos mandados em 8 locais, tivemos 8 alvos, dentre residências e empresas, a maioria delas situadas na zona norte, outras em Nossa Senhora Aparecida e outros bairros da cidade. Até agora o que foi recolhido? Foram recolhidos medicamentos, diversas notas fiscais, computadores e outros documentos para fins de averiguação e investigação posterior. Um seminário em Belo Horizonte discute zika, chikungunya e dengue. O evento, com pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz, é gratuito e aberto ao público. O Aedes aegypti está rondando Venda Nova. O último levantamento de índice rápido de infestação do mosquito de 2015, divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, mostrou que por aqui foram registrados 3.031 casos de dengue. É o maior número entre todas as regionais de BH. As pessoas hoje não estão tampando as caixas, não estão se cuidando, não estão fazendo a parte preventiva, né, que tem que fazer. Alarmante, né? A gente tem que ficar bem atento, não deixar água parada, ter todo cuidado. No meu caso, ainda tenho filho pequeno, eu tenho mais cuidado ainda. Bom, não dá para saber ao certo por que o mosquito escolheu essa região, mas só nesse trecho da Rua Maria Helena a gente encontrou diversos lugares para que ele ficasse bem à vontade, como por exemplo um copinho de plástico que está com água. A estrutura da calçada, também toda danificada, ajuda. Mas olha só essa caixinha da CEMIG, cheia de lixo. Mais à frente tem a garrafinha d'água, olha só, esquecida, com o suficiente de água para a reprodução do mosquito. E o mau exemplo continua. Logo aqui à frente a vasilhinha do hambúrguer está para cima. E o pior, olha só, esse caso aqui, a pessoa não jogou, deixou mesmo o potinho de iogurte. Com qualquer chuvinha, isso aqui vira um problemão. O que dificulta o combate é que grande parte dos focos fica dentro das casas. Por isso, em 2015 até agora foram registrados 15.430 casos de dengue em toda a capital. A febre chikungunya, que é transmitida pelo mesmo mosquito, teve confirmação de 2 casos na capital. Já o Zika vírus ainda não foi registrado em BH. Nesta terça-feira, autoridades da saúde se reuniram em um seminário para estudar as melhores formas de combater o transmissor das doenças. Hoje o Estado já está com uma campanha na mídia, né, uma campanha de televisão. O Ministério da Saúde também se comprometeu numa reunião na semana passada que vai trazer questões adicionais, porque, volto a dizer, é um problema também de conscientização da população. O governo federal também anunciou medidas para diminuir o número de casos de dengue. Até novembro deste ano foram registrados 1,5 milhão de casos em todo o país. A vacina pode ser uma saída, porém ainda está em fase de testes. Nós achamos que ela pode vir num período bastante rápido para dengue. Por exemplo, para a Zika, agora que vão se iniciar os estudos de uma vacina para a Zika. Regionalizar esse combate, territorializar esse combate, seja numa favela, numa comunidade de classe média, num trabalho, no local de trabalho, é de fundamental importância. A presidente Dilma Rousseff reafirmou hoje o compromisso com a recuperação do Rio Doce, devastado pela lama de rejeitos da mineradora Samarco. Ela veio a Minas participar da inauguração do Museu de Congonhas, na região central do estado. A presidente Dilma Rousseff visitou os 3 andares do museu. Muita gente acompanhou a cerimônia de inauguração, que começou com 2 horas de atraso. O Museu de Congonhas foi construído ao lado do Santuário de Bom Jesus de Matozinhos, onde estão as 12 esculturas dos profetas em pedra-sabão e as 6 capelas com cenas da Via Sacra. Obras do pintor Manuel da Costa Ataíde e do escultor Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. O Santuário de Bom Jesus do Matozinhos ganha hoje um museu moderno. Nasce para valorizar, para preservar e para perenizar um patrimônio artístico e cultural. A presidente Dilma não quis dar entrevista. Durante o discurso, ela falou sobre a tragédia de Mariana. Disse que os culpados pelo rompimento da barragem serão responsabilizados e as vítimas terão os direitos garantidos. Meu governo está comprometido a atender as vítimas em seus direitos, ajudando-as a recuperar o que perderam
e devolvendo-lhes uma vida normal e digna. O vice-prefeito de Belo Horizonte, Délio Malheiros, acusa o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, de propor ao prefeito Márcio Lacerda a liberação de uma verba devida para BH em troca do voto contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Malheiros divulgou a denúncia em vídeo postado numa rede social. Hoje eu vi uma coisa assustadora no jornal. O prefeito Márcio Lacerda disse que ligou para Brasília para cobrar do Ministério da Educação 20 milhões de reais que o Ministério deve à Prefeitura de Belo Horizonte, que é a contrapartida na construção das UMEIs. A União passa 1.300.000 de cada UMEI que é construída, e o custo total é em torno de 3 a 4 milhões de reais. Sabe qual foi a resposta do ministro da Educação? Disse para o prefeito: eu vou repassar esses 20 milhões, mas você vai me garantir os votos do PSB, que é o partido do prefeito, contra o impeachment da Dilma. Foi o que disse o Aloysio Mercadante. Ora, isso não é uma coisa republicana. Esses recursos da educação são vinculados. Isso é política de Estado. Não pode a União dizer que só passa o dinheiro se tiver os votos contra o impeachment da Dilma. Isso não é uma postura ética, isso é uma posição absurda do governo federal e não é possível que a educação seja prejudicada porque o prefeito não consiga os votos favoráveis ao arquivamento do impeachment. É um absurdo. Nós temos que denunciar isso. A assessoria de comunicação da Prefeitura de BH negou que Márcio Lacerda tenha recebido qualquer tipo de pressão por parte do ministro Aloysio Mercadante para que se posicionasse contra o impeachment de Dilma em troca de verba. A liberação dos recursos já está definida por meio de convênio assinado entre a Prefeitura e o Ministério da Educação. A assessoria informou ainda que, segundo o prefeito Márcio Lacerda, o ministro assegurou que o dinheiro será liberado assim que o orçamento da União para 2016 for aprovado. Além do assunto sobre as UMEIs, durante o telefonema entre o prefeito e o ministro, houve troca de ideias e opiniões sobre o momento político pelo qual o país atravessa. Délio Malheiros disse que viu essa história num blog, mas não revelou qual blog. O Ministério da Educação preferiu não comentar o caso. A gente volta já já. Dois irmãos mantêm uma das mais belas e encantadoras tradições nesta época do ano, a decoração de Natal. A casa da família em Belo Horizonte está toda enfeitada. Foi instalado até um telão para exibir filmes. Olha só que bacana. A decoração é um convite para quem quer entrar no espírito natalino. Olhando de fora, a gente se sente seduzido por tanta luz na entrada da casa. No jardim, tudo tem o brilho do Natal, tem o colorido típico da festa. E aqui na porta está o anfitrião, um Papai Noel bem grande, olha, quase do meu tamanho, canta, dança, super animado. E ele estava me dizendo que lá dentro de casa já está cheio de gente que veio ver de pertinho cada detalhe da decoração. Uma turma que já está no clima das festas de fim de ano. As crianças adoraram, teve até exibição de um filme para elas. Fica muito lindo, todo mundo que passa aqui, todo mundo para reparar. Aprovado então? Nossa, demais, muito incrível, adorei muito. Os amigos e parentes todo ano se reúnem aqui para inaugurar a iluminação. Esse é o espírito do Natal, da gente poder estar mostrando toda a felicidade da gente e a alegria que é de estar junto com os amigos. E o que falar da beleza dentro da casa? Uma árvore linda deixa a sala cheia de luz. O espírito religioso também foi lembrado com o presépio. A família ainda montou uma vila alpina. E claro, tem Papai Noel de todos os tipos. O baterista, o cantor, o dançarino. Tudo foi preparado com muito carinho pelo seu Carlos e também pela irmã dele, a dona Marisa. É tradição de família, sabe, que tem mais de uns 80 anos que nós mexemos com esse, principalmente presépio, inicialmente presépio, né? Depois começamos com a árvore de Natal, que é influência americana, né? O Papai Noel, essa história toda. Né? A decoração é um chamativo, né?
Então, o que me dá muita felicidade é igual você está vendo. Amigos distantes, amizade de 40 anos, e já chegaram e vai chegar mais. Então, eu acho que assim, a união, a amizade... Legal demais. A edição desta terça termina aqui. Se quiser me seguir nas redes sociais, estou no Twitter como Ana Cris Pimenta e no Instagram, Ana Cris Pimenta TV. A gente se vê amanhã de novo às 7h15. Boa noite para você. Tchau.